Fala pessoal, estamos aqui na parte 2, onde eu estou elaborando esse olho realista, passando por todo esse processo de estruturar o sombreamento e a textura da íris. Para quem não assistiu a parte 1, eu vou estar deixando aqui nos cards para você não deixar de ver, até porque eu passo bastante dica que ajuda na compreensão do desenho, tá? E lembrando que eu estou trabalhando com o papel da Canson, que já tem uma textura granulada, então exige um pouco mais de atenção e cuidado em fazer o sombreamento, até porque ele escurece muito fácil, tá? E desgasta também mais fácil, né, o grafite. E assim, para mim, no meu particular, é melhor para começar a trabalhar a textura, tá? Mas tem lá suas desvantagens também, que é sempre ter que, né, trabalhar muito bem o sombreamento com lápis e pincel, para não ficar aqueles micro pontinhos brancos, sabe, do poro do papel. E para quem já é intermediário no realismo e quer avançar e começar a fazer textura de pele, esse papel ele facilita muito essa compreensão por conta da granulação dele. É um papel fácil de achar, tá? Ele não é caro, você não precisa necessariamente usar essa marca da Canson, tem outras marcas mais simples aí, que em menos de R$20 você compra um bloco desse. Beleza, pessoal? Então eu já começo a reforçar alguns traços ali onde o olho faz uma dobra, e a partir dali eu já puxo um sombreamento. Eu vou espalhando com papel higiênico para espalhar e suavizar bem esse sombreamento, mas sempre preservando as áreas de brilho, né? Por exemplo, ali no meio da pálpebra de cima do olho, é onde tem uma maquiagem, também tem um brilho mais intenso, e ali eu vou preservando essa área, entendeu? Fazendo meio que um degradê, né? Porque também tem que ter uma certa tonalidade de grafite ali, bem pouca mesmo, mas porque eu também vou fazer uma textura de pele ali, tá? Então eu vou fechando aos poucos, mas preservando essa área ali sem escurecer demais, tá? E percebe que eu já vou aproveitando também a borra do grafite para espalhar mais para essas áreas em branco, ali dando já uma certa tonalidade. Quanto mais contraste eu dou nas áreas escuras, mais as partes preservadas de brilho se destaca também. Esteja sempre com o seu lápis bem apontado e trabalhe bem o sombreamento, o peso da sua mão para fazer um sombreamento homogêneo. Às vezes as pessoas têm certas dificuldades em fazer um sombreamento bem trabalhado, porque já tem outros tipos de costumes, tá? Mas se você quer elaborar um desenho legal, fazer um desenho mais complexo, treine antes
num papel separado, um trabalho mais fácil, tá? Para você adquirir mais conhecimento e prática. Depois de eu ter feito toda a base do sombreamento, eu vou começar a entrar com a textura de pele. Aqui eu estou usando a borracha Mono Zero 2.3, que traz muita precisão em fazer determinados tipos de textura. E com a ponta dela bem chanfrada, né, bem cortadinha, eu vou dando leves batidinhas no papel para formar alguns pontos claros, tá? Porém com suavidade. E onde existe uma transição do claro para o escuro, onde, né, tem esse degradê do olho, eu também vou puxando alguns risquinhos bem suave mesmo com a borracha para dar a sensação de volume, tá? Onde parece que a pele é um pouco mais repuxada por conter volume. E na sequência eu trabalho todos esses pontos e risquinhos que eu fiz com a borracha com a ponta arredondada do lápis, tá? Com a ponta arredondada do lápis você vai ali fazendo de maneira bem aleatória mesmo, formando ali meio que a sombra desses pontinhos, né? Pois o elemento volume e sombra, eles, né, andam de mão dadas, né? E eles estão presentes nesses micropontos que simula a textura da pele. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys. Aqui agora eu vou começar a entrar com uma textura bem escura embaixo do olho, simulando o grosso da maquiagem, tá? Percebe que eu já tinha feito os cílios ali na parte de cima dos olhos, mas logo eu vou voltar ali, mexer ali novamente para mostrar na prática e explicar para vocês o processo da formação dos cílios. E antes de eu fazer os cílios de baixo também, eu vou entrar primeiro com uma textura de pele e depois jogar os cílios por cima. Eu vou fazendo micropontos com a lapiseira, o que se você não tiver, você pode estar usando um lápis 6B. Essa lapiseira que eu estou usando é a 07 com grafite 4B da Pentel. Mas se você não tiver, você pode usar um lápis 6B aí da Faber-Castell ou um 4B da Staedtler. E à medida que eu vou trabalhando esses pontos, galera, eu vou deixando alguns mais espaçados, tá? Alguns mais distantes do outro. Fazendo alguns riscos também aleatórios ali também na área ali do meio da pálpebra inferior, embaixo do olho. Da mesma forma que eu fiz na pálpebra de cima.
Só que a parte de baixo ela é bem mais escura, né? Porque vai entrar os cílios ali, então vai escurecer um pouco. Então eu não me preocupo muito com essa questão do volume, porque nessa área, na verdade, o que contém é brilho, né? Essa área está com brilho exatamente por conta da posição da luz que está no meio, acima do olho. Então a luz ali em cima vai clareando também algumas texturas na parte de baixo do olho. E aqui, pessoal, eu utilizo a caneta borracha elétrica no canto do olho, porque ela tem mais precisão na hora de fazer um brilho mais intenso, principalmente nas áreas mais escuras, onde a gente passa bastante grafite, né? Fica um pouco encerado, aí fica difícil de usar a borracha normal ali. Então a função também da borracha elétrica, ela dá mais precisão para fazer esses brilhos mais intensos, certo? Depois eu só vou suavizando esses brilhos mesmo com o pincel. E pessoal, uma coisa que eu quero falar aqui, muito importante, né, é que lembrando assim, para quem é novo, né, nessa área, tá começando a fazer textura agora, galera, o processo de construção é estranho mesmo, tá? Parece que eu tô fazendo uma coisa aqui muito aleatória, meio sem sentido, mas no final dessa construção, quando você enxerga o trabalho por inteiro, você vai ver que esses detalhes eles ganham sentidos, tá? Eles se combinam, eles fazem parte do todo da imagem, entendeu? Então assim, se você tá começando a fazer textura de pele, não se preocupe com o processo, é estranho mesmo, mas continue fazendo, né? Observa, né? Vai observando, estudando esses detalhes e continua fazendo, não para no meio do caminho, porque às vezes é só porque você tá olhando ali, focando muito nessa área, mas quando você olhar o todo do desenho, você vai ver que tudo vai combinar, certo? Agora aqui nessa área eu já começo a trabalhar com a caneta normal mesmo, caneta borracha normal. Eu chanfrei ela ali para ela ficar mais fininha, né? E nessa área aí, pessoal, já começa a entrar mais a textura da pele mesmo, né? Ali no canto do olho já tem um pouquinho mais de maquiagem e à medida que eu vou chegando no outro lado ali do olho, né, pelo lado direito, tem menos maquiagem, então tem mais textura de pele. E eu vou fazendo o mesmo procedimento que eu fiz ali na pálpebra de cima, ok? Pessoal, esse tipo de textura que eu tô fazendo aqui é uma textura comum, tá? Na maioria dos desenhos, para quem tá iniciando a fazer textura, esse daqui é mais comum que você vai começar a fazer, porque existe diversos tipos de olhos, diversos tipos de formas de olho, de textura de íris, né, de cílios, né? Essa que eu fiz, ela ficou bem escura mesmo ali na pálpebra de cima, entendeu? Mas por conta que eu quis fazer mesmo assim, porque é o estilo, né, do olho maquiado, né, um olho bem sombreado, então eu não fiz com o olho ali natural, sem maquiagem, certo? E ao longo daqui do canal eu vou estar mostrando outros tipos de olho, vou estar fazendo olho masculino para mostrar para vocês também a diferença de alguns traços, tá? Mas existe diversos tipos de textura e é uma coisa assim muito
muito natural que você vai descobrindo ao longo do tempo, que você vai praticando e observando a imagem de referência, tá? Não se preocupe com a posição, você só tem que acompanhar aquilo que você vê e colocar no papel, né? Às vezes você não acerta de primeira, mas à medida que você vai praticando, você vai alcançando bons resultados. Agora aqui eu vou começar a puxar uma textura mais detalhada, né? No canto do olho direito ali vai ter uma textura bem mais detalhada, então já começo a simular ali alguns tracinhos bem suave mesmo com lápis, tá? Se você não tiver muito controle com o peso da mão, você pode usar um lápis bem claro mesmo, aqueles lápis escolar verde, sabe? Que é bem clarinho e é macio também. Acho que já cheguei a mostrar aqui no canal pra vocês. Ou um lápis HB também. E você vai suavizando esses traços aí com um pincel, né? Pra depois você só vir com a caneta borracha trabalhando o brilho, certo? Agora, pessoal, eu começo a puxar alguns pelinhos ali no canto inferior do olho. E esses pelos de cílios, eles começam grosso e termina fino. Então é bacana que você treine isso no papel, tá? As curvas que esse estilo de pelo faz. E normalmente, pessoal, os cílios de baixo, ele é mais curto que os cílios de cima. Mas o procedimento de fazer é o mesmo, só inverte a direção deles, certo? E a posição dos cílios, pessoal, também na maioria das vezes é aleatório. Se você pesquisar aí no Google olho feminino ou cílios, parar para observar, você pode perceber que são conjuntos de pelinhos, né? Eles não são todos separadinhos, eles são grupos, né? Eles ficam agrupados de um grupo de pelo que você vai fazendo na pálpebra e não é sempre do mesmo tamanho, né? Ou seja, não é do mesmo tamanho ou certinho, ele não é enfileirado. Então, vale a pena ressaltar aqui, buscar essa atenção nesse detalhe para você dar mais naturalidade ao seu trabalho. Uma coisa que eu gostaria de falar, pessoal, não sei se eu falei no vídeo anterior,
mas que sempre tem que escurecer a parte branca do olho, tá? Essa parte que às vezes o pessoal esquece de escurecer, tem que jogar um mínimo ali de sombreamento, tá? Porque é aquilo que eu falei no vídeo anterior, quanto mais você escurece uma área, mais destaque vai dar na área de brilho, né? Ou uma parte preservada do papel, certo? Então você consegue aplicar outros tipos de detalhes também, isso vale também para textura de pele, tá, pessoal? Então por isso que eu falo que é uma técnica um pouquinho mais assim avançada, tem que ter um pouquinho mais de atenção, e você tem que ter já uma experiência já formada com o básico do desenho, certo? Então eu vou pegando ali a caneta, vou fazendo, terminando de fazer alguns detalhes. Eu tô com o lápis ali 8B da Staedtler, ele é bem escurão mesmo, um pouquinho mais grosso, só para terminar ali de fazer algumas texturas, simulando ali alguns pontos da textura do olho. Aqui, pessoal, eu começo a ajeitar alguns detalhezinhos ali do olho para dar mais profundidade. E percebe que eu passei o pincel nessa área de brilho do olho, exatamente porque existe uma sombra ali nesse brilho, certo? Eu vou arrumando os detalhes ali que seria o reflexo dos cílios dos olhos, né, que tá ali refletindo no brilho do olho. Eu vou suavizando depois com o pincel. E todos esses detalhezinhos que a gente vai fazendo, esse processo de construção vai dando um pouquinho mais de realidade, né, deixando um pouquinho mais bonito. E depois só vem dando acabamento ali com a caneta borracha mesmo, para forçar alguns outros brilhos mais intensos. E agora ali, pessoal, eu começo a trabalhar uma textura de pele ali bem no canto direito do olho, que tem uma textura bem mais detalhada, tá? Então eu vou arrumando alguns detalhezinhos ali, sombreando, entendeu? E eu vou fazendo, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras áreas do olho, eu vou estar fazendo ali também. E no próximo vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando como fazer a sobrancelha, tá? Eu vou fazer um vídeo separado, vou explicar para vocês também como fazer a sobrancelha, e eu vou estar ensinando na prática, mostrando para vocês e finalizando esse desenho, ok? Então eu te aguardo no próximo vídeo, mas não sai ainda não, continua assistindo aí, que eu vou estar mostrando aí eu fazendo toda essa textura do olho. Pessoal, a minha última dica que eu vou deixar aqui para você, se você quer se profissionalizar na área, tem o curso onde eu estou sendo afiliada, que é o curso do professor Reginaldo Artes. O trabalho do cara é maravilhoso, eu vou estar deixando no link da descrição para você acessar, para você conhecer essa oportunidade que ele te dá de você aprender realismo do início ao fim, pessoal. A didática dele é muito simples, é muito fácil de entender, ele pega na sua mão e te ensina do início ao fim o realismo. Além de suporte que você vai ter com ele, você também vai ter um certificado no final do curso aí para você poder se profissionalizar na área, poder estar trabalhando nessa área. Beleza, pessoal? E aqui, pessoal, eu começo a entrar com uma textura na parte de cima do olho.
E galera, essa textura que eu tô fazendo é a mesma coisa que eu fiz ali na parte de baixo do olho, é a mesma explicação. Para quem não entendeu, né, eu peço para que volte lá, assista de novo, volte quantas vezes você quiser voltar para você poder entender, né, e não só fica ouvindo o que eu estou falando, mas sim pratique, né, porque você só vai conseguir chegar no seu objetivo se você praticar e muito, tá? É isso que eu tô fazendo, pessoal, é a mão livre mesmo, não tô fazendo a parte da imagem de referência. A imagem de referência eu só tirei o esboço mesmo, então a parte da textura eu tô usando a minha criatividade ali para deixar não igual à imagem, mas sim semelhante, né, para simular ali mesmo uma textura, para me testar ali o meu nível dessa área, dessa técnica de desenho, tá? E isso serve para todos que quer praticar, que quer começar a fazer textura, né? É lógico que é uma técnica que eu recomendo pro pessoal que já tá mais intermediário no desenho, que já sabe fazer um sombreamento, porque, cara, se você não sabe fazer um sombreamento bacana, da hora, né? Nem tenta fazer textura, tá? Porque aí você só vai estar se atrasando mesmo, e de vez de você evoluir, você vai estar retrocedendo aí na sua evolução. Beleza, pessoal?